Boa noite. Olha para o lado aí e diz assim: eu orei a semana inteira para sentar do seu lado. Segura na mão de quem está do seu lado aí rapidinho. Segure na mão dele ou dela. Vamos lá. Se você aí está afim aí dessa pessoa do seu lado, dá uma apertadinha 2 vezes. Por favor, homem com mulher e mulher com homem, me ajuda. Eu estou tentando aí te ajudar. Agora larga a mão para você não ficar muito fácil. Senão não dá certo. Não pode dar tanto assim, tanto mole assim. Olá, boa noite. Meu nome é Gustavo Paiva. Para quem não me conhece, eu lidero uma organização chamada Nova Geração, que tem como objetivo levantar, treinar, equipar e inspirar líderes jovens emergentes, para que eles se posicionem nas esferas da sociedade e gerem uma transformação de cima para baixo. Eu tenho falado que parte da nossa missão é devolver a igreja para o mundo. Nós acreditamos que o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Então, onde a igreja se calou, o mundo criou voz. Então, nós acreditamos que Deus está levantando líderes para a política, para a mídia, para o entretenimento, para a educação, para o mercado de negócios. E nós acreditamos que todos esses líderes que estão sendo levantados, eles estão exercendo o seu ministério full time nesses lugares. Então, parte da nossa missão é encorajar líderes a se levantarem e se posicionarem nesses lugares. Nós temos trabalhado hoje mesmo com líderes que estão inseridos dentro vamos lá, cineastas. Nós temos trabalhado com pessoas que estão dentro de grandes corporações que rodam dezenas e centenas de milhares de dólares. E nós temos trabalhado com líderes que estão inseridos no cinema. Trabalhamos com líderes que estão diretamente inseridos dentro do jornalismo do Brasil, trabalhando dentro da maior emissora de TV do Brasil e do maior portal de notícias do Brasil. E nós acreditamos que esses caras, eles estão sendo levantados para transformar aquele lugar através dos valores do reino. Então é isso mais ou menos que nós estamos fazendo como Nova Geração. Além disso, nós temos uma conferência lá em Brasília. Nós recebemos várias nações. Ano passado nós tínhamos mais de 13 nações lá. E ano retrasado 17 nações chegaram para poder estar ali. E nós tivemos um tempo maravilhoso ali na cidade. Então a gente tem feito algumas coisas para o reino de Deus e contribuído aí para a semente do reino se espalhar. Cara, eu tenho alguns produtos aqui. Só tem isso? Acabou? A gente tinha alguns produtos. Vai chegando no final do carnaval, vai acabando tudo, pastor Samuel. A gente tem um CD do Nova Geração, da parte musical. E um CD bem legal. Tem corrido aí a nação, muita gente tem cantado as músicas. Alguém aqui está fazendo aniversário hoje? Ninguém faz aniversário hoje? É porque o CD é para ficar para mim. Não vou jogar. Vou jogar, posso jogar? Ó, eu vou jogar bem devagarzinho, ó. Eu vou jogar, calma aí. A gente tem umas canequinhas também. Segura aí. Canequinha não. Tem umas canequinhas lá atrás também. Você pode adquirir. Tem camisa. Camisa tem? Tem camisa também. É isso aí. Para mim é uma alegria estar aqui em Araçatuba. É minha primeira vez em Araçatuba. Eu nunca vim aqui em Araçatuba. Eu já vim em Birigui, que é aqui do lado, né? A galera de Birigui está aí. Eu já vim em Birigui, mas eu nunca vim aqui em Araçatuba. Estou muito feliz de estar aqui. A gente está vindo aí da maratona do carnaval aí, desses dias de carnaval. Desde sexta-feira nós estamos na estrada, a gente só para quarta. Então tem sido assim um tempo muito, muito legal. A gente tem visto uma geração cheia de fome de Deus. E a gente passou em vários lugares que são amigos de vocês. Foi uma viagem bem legal. Todo mundo conectado com todo mundo. Foi bem legal. Estou muito feliz de verdade. Sabe, eu queria contar um pouco de onde eu vim. Os meus pais, eles se conheceram numa cidade do interior de Goiás chamada Formosa. Quem nasce lá não é formosense, é formoso. Eu nasci lá, então eu sou formosense. Eu nasci nessa cidade e meus pais se conheceram lá. E meu pai é um fazendeiro. Meu pai era um fazendeiro. Ele é um fazendeiro ainda. Ele é um pastor fazendeiro. Então o que meu pai fazia? Qual era o trabalho dele? Ele comprava fazenda, formava fazenda e vendia fazenda.
E ele criava lá umas vacas lá na fazenda dele também, em uma das fazendas dele. Na outra fazenda ele criava uns boi também. Mas o pai do meu pai era um fazendeiro também. O pai do meu pai, ele teve 11 filhos e adotou 9, sendo que os 9 tinham deficiência. Meu avô era um cara incrível, cara. A minha avó, a mãe do meu pai, ela morreu quando meu pai tinha 3 anos, no nascimento do irmão mais novo do meu pai. Quando ela foi morrer, na noite, no dia que ela morreu, naquela manhã, antes dela morrer naquela noite, eles moravam numa fazenda, e as casas de fazenda não tinha forro, sabe? Não tinha nenhum forro, então tinha aqueles umbrais, né? Aquelas marquises, né? Não tinha forro, então você via o telhado feito de telha de barro. Então, antes dela morrer, ela chamou a irmã mais velha do meu pai e falou bem assim: olha, eu vou morrer essa noite. Jesus falou que ele vai me buscar essa noite. E nisso uma pomba branca entrou e sentou na cabeceira da cama. Eles espantavam a pomba subia, voava e ficava ali em cima, ali naquela marquise da casa. E eles saíam, a pomba voltava e ficava ali no umbral, na cabeceira da cama. E ela falou: Jesus vai me buscar essa noite, eu vou para o céu nessa noite. Só que a minha avó nunca tinha ido numa igreja, minha avó cresceu na fazenda, ela teve um encontro com o Senhor sozinha. E ela falou bem assim: ó, avisa para o seu pai, para ele cuidar dos filhos, e para ele cuidar em especial do Ademar, que é meu pai, porque Deus tem algo com a vida dele e com as próximas gerações que virá dele. Naquela noite ela faleceu. Meu avô nunca mais casou, e ele cuidou de todos os filhos e dos mais 9. Então, quando meu pai foi para o exército, quando ele tinha 18 para 19 anos, quando ele saiu do exército com 19 anos, o meu avô faleceu. Então, o meu pai, desde os 19 anos, ele não teve ninguém assim perto dele, né? E a irmã mais velha que cuidou dele. E meu pai se tornou então um católico apostólico romano praticante. Então ele era assim fervoroso. Todo domingo de manhã ele ia para a igreja católica, ele ficava lá na igreja católica e tinha todas aquelas coisas lá que quem já foi sabe. Eu nunca fui, então não sei, mas quem foi sabe. E num dia que meu pai viajava muito, sabe? Então ele não parava em casa por causa das fazendas. E minha mãe eles casaram e eles mudaram para Brasília, que é a cidade que eu moro. E meu pai comprou um apartamento que fazia parede com um apartamento de uma família que tinha entregado a vida para Jesus, uma família cristã protestante, e ali batista. E eles eram mais ou menos em 8 ou 9 irmãos, e todos eles eram músicos. Então quando eles se juntavam para fazer o culto doméstico, um tocava piano, um tocava violino, um tocava violão. Então virava meio o louvor da igreja, sabe? Ali naquele lugar. E minha mãe se encostava ali na parede e eu via as músicas. Um dia ela chegou e bateu na porta da casa e falou assim: eu posso participar da reunião que vocês fazem? Eu falei assim: claro. Ela entrou para aquela casa, então ela entregou a vida para Jesus, e ela começou a orar pela vida do meu pai, e ela orou 6 meses pela vida do meu pai. Então meu pai chega de uma viagem, depois desses 6 meses ele chega de uma viagem, toma um banho, senta na sala para poder dar uma desacelerada, e quando ele está na sala, uma luz entra pela janela, bate no peito dele, ele cai no chão, e uma voz sai do meio da luz dizendo: o vento sopra, não sabe para onde vai nem para onde vem, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E ele é batizado do Espírito Santo sem nunca ter ido na igreja. E ele começa a falar em línguas. E ele pega, espera o culto de domingo, vai para o culto de domingo na igreja. Chega no culto de domingo na igreja. A igreja era uma igreja batista tradicional. Ele levanta a mão no meio do culto e começa a falar em línguas. O pastor vira para ele e fala: o que você está fazendo? Ele falou assim: não, eu não sei o que eu estou fazendo. Ele falou assim: não, você está num nível muito hard, vai embora. Ele expulsou ele da igreja. E meu pai conseguiu ser expulso no primeiro dia de igreja dele. Mas assim começou um pouco da nossa jornada, sabe, como cristão, como pessoas que tiveram, minha família foi um pouco do encontro nosso com o Senhor. Eu cresci ali, então, aí a gente saiu dessa igreja, foi para outra igreja. Meu pai chega nessa outra igreja com 2 meses de convertido. Ele chega, um homem olha para ele e fala assim: você vai ser o líder de oração dessa igreja. É uma igreja grande na cidade.
E ele se torna o líder de oração com 2 meses de convertido. E ele passa os próximos 12 anos da vida dele liderando uma reunião de oração de 6 da manhã às 8 da manhã. E ali ele teve muitos encontros com o Senhor. E eu comecei a participar de tudo isso. Eu comecei a participar do mover sobrenatural que atingiu a vida do meu pai. Meu pai se movia muito em cura e sobrenatural. E eu comecei a participar disso, sabe? A ser um co-participante, assim, de tudo que Deus estava fazendo na vida dele. Quando eu entrei na adolescência, eu comecei a ficar vida louca. Sabe, eu comecei a ter umas amizades que não eram legais. E eu comecei a me distanciar dos caminhos do Senhor. Mas um dia na verdade, minha mãe, quando ela queria me castigar, me corrigir, que eu chamava de castigar, me corrigir, que era meio castigar, ela me mandava para o acampamento de jovens da Igreja Batista. Você tem que ir para o acampamento, eu não vou. Você tem que ir, eu não vou. Aí, estava nessa época do ano, época de carnaval. E ela, você vai para o acampamento, eu não vou, você vai, eu não vou. Eu só vou se você me der 2 camisas da Bad Boy. Eu tenho 38 anos. A camisa da Bad Boy na minha época era um símbolo, lá na minha cidade, eu não sei aqui, mas lá na minha cidade era um símbolo de rebeldia. Então, eu falei bem assim, só vou se você me der 2 camisas da Bad Boy. Naquela época, o que era símbolo de rebeldia? A camisa da Bad Boy, o bermudão da Ciclone. Alguém conheceu aqui o bermudão da Ciclone? O bermudão da Ciclone tinha 25 mil bolsos. Era um bolso dentro do outro bolso, dentro do outro bolso, dentro do outro bolso, dentro do outro bolso, dentro do bolso. Aí era o bermudão da Ciclone. Tinha um monte de compartimento secreto, que você dava a volta assim, né? E a sandália da Kenner. Alguém lembra da sandália da Kenner? A sandália da Kenner tinha um solado tão duro, se pegasse na canela era fratura exposta. E aí eu falei, mãe, só vou se você me der 2. Tá bom, eu te dou 2. Ela me deu 2 camisas, eu fui lá para o retiro de carnaval. E eu estava ali na última cadeira, sentado no último lugar, sabe? E nem aí para tudo que estava acontecendo, mascando um chiclete lá na última cadeira, sentado. E um monte de gente buscando Deus, e eu lá atrás, igual um mané. Passados os seus dias, chegou domingo de manhã. Eu amo domingo de manhã tem algo especial. Sou apaixonado pelo domingo de manhã, sou apaixonado pelo café. E também eu gosto muito de café. E também gosto muito do Flamengo. Aqui só tem corintiano, né? Tá bom, daqui a pouco eu faço uma piadinha para vocês ficarem felizes. Não com o Corinthians, mas com alguém. E aí eu estava lá então. Eu estava lá então nesse acampamento. E domingo de manhã eu não tinha feito nenhum jejum. Eu não estava nem aí para aquele ambiente. Eu não estava nem conectado com nada. Eu estou sentado na última cadeira. De repente a minha mão esquerda começou a balançar. E a minha cabeça começou a pensar, por que minha mão esquerda está balançando? De repente o meu coração começou de verdade a queimar. Eu comecei a sentir algo que estava acontecendo dentro do meu coração. Aquela minha tremedeira da mão esquerda começou a passar para a mão direita. E eu comecei a tremer as 2 mãos. E eu estou tremendo as 2 mãos. E de repente a minha perna está tremendo. E meus amigos do lado, velho, o que está acontecendo com você, cara? E eu estou ali começando a tremer. E eu começo a chorar. E minha cabeça estava dizendo bem assim: o que está acontecendo comigo? Você já teve uma experiência com Deus que teu coração te levou para um lugar que a sua mente não entendia? Então, está acontecendo mais ou menos isso comigo. O meu coração está queimando, o meu corpo está sendo afetado por algo de Deus. E eu estou ali começando a saculejar. E minha cabeça está dizendo, o que está acontecendo comigo? Eu começo a chorar. De repente eu entro numa visão. E eu começo a ver jovens, e muitos jovens. E sobre esses jovens tinha um fogo. E esses jovens começavam a andar pelo Brasil, e o fogo do Senhor estava sobre eles. Eles atravessavam os oceanos, e o fogo do Senhor estava sobre eles. E havia espíritos, sabe, malignos na frente deles, e aqueles espíritos fugiam deles, e eles atropelavam os que ficavam. E mediante aquela visão, o Senhor começou a me falar bem assim naquela visão: ei, essa é uma geração que eu vou levantar em um tempo futuro, e você é um dos líderes dessa geração.
Mas presta atenção, eu não tinha jejuado, não tinha orado, não tinha pagado o preço, não era, eu estava lá atrás, caído lá, sabe, caí de gaiato, entrei de gaiato no navio, lá atrás, e de repente, eu estou lá assim, tremendo, estou chorando, estou tendo aquela visão, aí de repente eu passo, ei, você que está aí atrás, você garoto, levanta e vem aqui, o Senhor quer falar com você. Na verdade, o Senhor Deus já estava falando comigo. E eu levantei e eu comecei a entrar no corredor principal assim do prédio que a gente estava se reunindo. E eu vim andando, só que eu estava com tanta vergonha com aquela minha camisa da Bad Boy que eu comecei a tirar a roupa. E eu comecei a tirar a roupa, cara. E todo mundo, o cara está tirando a roupa, o que está acontecendo? Sai, demônio! E na verdade era o meu encontro com Deus. Eu estava rasgando, tirei a camisa, comecei a rasgar a camisa, assim no meio de todo mundo. Eu estava tendo uma experiência real com Deus. Eu cheguei na frente, ajoelhei, o pastor falou assim: existe uma geração que vai se levantar com o fogo do Espírito, o Senhor levará ela para as nações, e Deus está me falando que você será um dos líderes dessa geração. Naquele exato momento, Ele libera a mesma palavra do meu encontro com o Senhor, e aquele dia foi o meu ponto de virada, foi meu tip point, foi quando as coisas viraram na minha vida. Eu quero sugerir algo nessa noite, que essa noite será o ponto de virada para muitos aqui. Essa noite será uma noite totalmente diferente de tudo que você já viveu. Sabe aquele dia que vai ser o dia que vai definir o resto da sua vida? Talvez seja essa noite, certamente para alguns será essa noite. Eu me lembro que eu voltei para a minha quadra e cheguei e falei assim: cara, galera, eu me converti. Quadra é bairro, lá em Brasília é por quadra, aqui é por bairro, né? Eu cheguei lá e falei assim, no meu bairro, e disse: eu me converti. Os caras riram de mim. Dou uma semana, passou uma semana. Aos outros deram um mês, outros deram 5 meses. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos eu estou aqui. Existe um dia que é o dia do ponto de virada. É aonde o Cronos se liga ao Kairos. O Cronos é o tempo cronológico, é aquele tempo que a gente não consegue segurar e parar. Kairos é o tempo oportuno, é a hora. E existe uma janela que está se formando para essa geração agora, para levantar essa geração para fazer coisas que nunca foram feitas. Essa é a sua noite. Está comigo? Sabe, com base nesse entendimento que hoje talvez seja e certamente será o teu ponto de virada, eu quero ler um texto com você e eu quero meditar nesse texto com você rapidamente. Está em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, fala sobre o ponto de virada da igreja primitiva em Antioquia. E nós vamos entender como esse ponto de virada acontece. Atos 11, a partir do versículo 19, diz assim: os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entraram em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia, o qual chegou e ouviu da graça de Deus, e se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Diga homem bom, diga bondade, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando muita gente em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. A primeira vez que aparece a palavra cristão na Bíblia, aparece no Evangelho, quando o Evangelho está sendo pregado em Antioquia.
em Atos capítulo 11, o evangelho está chegando a Antioquia. Agora presta atenção, até aquele exato momento, os discípulos de Jesus eram conhecidos como discípulos, mas naquele exato momento eles começaram a ser conhecidos como pequenos cristos. Isso é a tradução da palavra cristão, ou seguidores de Jesus. Sabe, algo aconteceu em Antioquia que provocou uma mudança, que a sociedade e os habitantes de Antioquia olhavam para aqueles homens e diziam assim: vocês são pequenos cristos. Houve um ponto de virada aqui. Sabe, a palavra cristão, ela aparece só mais 2 vezes, ela só aparece 3 vezes na Bíblia. Ela aparece em Atos 26, 28, quando Paulo está diante de Agripa. Ela aparece em 1 Pedro 4,16, quando Pedro está falando sobre incentivando ou fortalecendo os cristãos a sofrerem por amor a Jesus, por amor a Cristo. Ele está dizendo: sofra como um cristão. Agora, presta atenção, deixa eu te dar o contexto desse texto. Aqui o texto começa dizendo, bem assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, a Chipre e a Antioquia. Deixa eu te dar o contexto desse texto para você entender, cara. Atos capítulo 1, Jesus faz uma promessa, dizendo bem assim, ou melhor, ele libera uma palavra, dizendo bem assim: ficai em Jerusalém até que seja revestido do alto do meu Espírito. Atos capítulo 1. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre o cenáculo. Então eles foram revestidos do alto do Espírito, sim ou não? Sim. Então a promessa de permanecer até ser revestido acontece em Atos capítulo 2. Atos capítulo 3, depois de ser revestido do Espírito, eles continuam em Jerusalém. Atos capítulo 4, depois de eles terem sido revestidos do Espírito, eles continuam em Jerusalém. Atos capítulo 5, depois de eles terem sido revestidos do Espírito, eles ficam em Jerusalém. Atos capítulo 6, depois de eles terem sido revestidos do Espírito, eles continuam em Jerusalém. Agora entenda algo, é 1 ano para cada capítulo, ok? Cronologicamente, então já se passava capítulo 3, 1 ano, capítulo 4, 1 ano, capítulo 5, 1 ano, capítulo 6 são 2 anos de história, 2 anos. Então no capítulo 7, depois de 6 anos, Estevão está prestes a ser apedrejado. Então 6 anos depois, eles continuam em Jerusalém, mesmo depois de terem sido revestidos do alto. E a promessa era: seja revestido e se torne testemunha. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe, muitas vezes nós não entendemos o que é se tornar uma testemunha. Nós queremos testemunhar a respeito de algo, mas Deus quer que nós nos tornemos uma testemunha. Você se lembra quando os discípulos de Jesus chegaram até ele e disseram bem assim: Jesus, esses caras aí estão com a gente há alguns dias, eles estão com fome, manda eles às aldeias, às tribos, para que eles possam comer e matar a fome, porque eles já estão exaustos. Aí Jesus virou para eles e falou: dê vocês a eles de comer. Falar com Jesus é oração, ok? Quando você está falando com Jesus, na verdade você está orando. Então os discípulos estavam orando, dizendo: ei, deixa eles irem. Jesus estava dizendo: seja a resposta da sua oração. Jesus estava falando: pare de orar e seja a resposta da sua oração. Que você precisa se tornar testemunha. É isso que Jesus estava fazendo ali. Voltando, então para cada capítulo é 1 ano. Então 6 anos depois, ali ainda estavam ali. Estevão então está prestes a ser apedrejado. A Bíblia fala que tem um jovem fariseu chamado Saulo, segurando as capas. E quando as pessoas começam a atacar as pedras nele, ele está olhando para o céu, ele vê uma janela aberta nos céus. Ele está dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não foi isso que Estevão orou? Então Estevão fez essa oração. Eu acredito em algo, que aquela oração de Estevão, aquela intercessão de Estevão, cai sobre Paulo, ou Saulo, no caminho de Damasco, e transforma ele num apóstolo, e ao qual ele vai aparecer no capítulo 11 de Atos. Então a intercessão de Estevão levanta Saulo, e a intercessão de Estevão transforma Saulo em Paulo. E mais do que isso, por causa da perseguição de Estevão, olha o versículo 1 do capítulo 8. E também Paulo concediu na morte dele, e se fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e eles foram dispersos pelas terras de Judeia, Samaria.
e exceto os apóstolos. O que aconteceu então? Aconteceu que aquele mal que caiu sobre Estevão startou um movimento de missões da igreja do primeiro século. Então a igreja estava começando a viver o tip point, o ponto de virada, através daquela coisa aparentemente ruim. Escute, nem tudo que nós achamos que é ruim é tão ruim assim. Você se lembra de Jesus, quando Jesus está indo para o Getsemane? Pedro vira para Jesus e fala: Jesus, não vá para a cruz. Jesus virou para ele e falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás. Só que Pedro era um amigo de Jesus, cara. Pedro era o cara chegado em Jesus. Jesus falava bem assim: vai lá na boca do peixe lá e tem umas moedinhas lá, paga as contas, que não é ruim dever, paga as contas. Ele vai lá na boca do peixe, pega as moedinhas e paga as contas. Sabe, Pedro era aquele cara próximo de Jesus. Agora Jesus vira para um amigo e chama ele de diabo. Para trás de mim, diabo. Presta atenção. Jesus agora depois está no Getsemane. Judas entra para trair Jesus. Jesus abre os braços e fala: amigo. Jesus chama o traidor de amigo e Jesus chama um amigo de diabo. Por quê? Porque o amigo estava tirando Jesus do destino, mas o traidor estava colocando Jesus no destino. Nem sempre o que é ruim é tão ruim assim. Depende do que te coloca no teu destino. Então o que aconteceu? Quando Estevão estava sendo apedrejado, a igreja estava sendo colocada no destino. Você está comigo, cara? Então a igreja estava entrando no propósito dela, que era ser testemunha do Senhor em Judéia e Samaria. Muitas vezes a gente está num lugar de tanto conforto, sabe? E Deus quer empurrar a gente para uma área de desconforto, para que a gente comece a viver realmente os planos dele. Então esse era o pano de fundo dessa história. Agora, o evangelho então começa a chegar a Antioquia. Mas o evangelho que chegou a Antioquia os tornou, ou fez da igreja de Antioquia ser conhecida como pequenos cristos. Quantos aqui querem ser conhecidos na cidade de Araçatuba, no estado de São Paulo, como realmente pequenos cristos? Aqueles que representam o Senhor, ou são aqueles que realmente é a imagem do Senhor. A W. Tolkien escreve assim: a coisa que você pensa sobre Deus, o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. Isso é interessante porque quando nós pensamos sobre Deus, o que nós pensamos sobre Deus forma a nossa maneira de evidenciar ou mostrar o Senhor. A igreja do primeiro século, a igreja de Antioquia, ela tinha uma visão tão clara de Deus, que ela começou então a transportar ou transparecer aquela imagem de Deus para o mundo de uma maneira muito clara, que eles foram conhecidos como cristãos. Qual era a base então do evangelho pregado em Antioquia? A base do evangelho pregado em Antioquia estava na personalidade de Barnabé. No versículo 24, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Diga assim: a base do evangelho pregado em Antioquia era bondade, fé e cheios do Espírito. Se você quer ser conhecido como um pequeno Cristo, você precisa ter esses três fundamentos na sua vida: bondade, fé e ser cheio do Espírito. Deixa eu explicar um pouco para você deixa eu dissecar esse negócio para você. Fé, Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então as coisas que você não vê é apoderada pela fé. Então existe algo que você não está enxergando, mas que você precisa se apoderar. Amém? Está comigo? Então, quando você lê Romanos 12:6 diz assim, que, olha o que está escrito em Romanos 12:6: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja falada segundo a medida da fé. Então, nós profetizamos segundo a proporção da nossa fé, nós declaramos segundo a proporção da nossa fé. Fica comigo. Então fé é uma questão de perspectiva. Sim, de como você enxerga. Está comigo? Então fé exerce um efeito sobre aquilo que profetizamos. Se você tem fé que nós estamos indo para um lugar pior como o mundo, então nós começamos a profetizar tragédias.
Se nós temos fé que a política brasileira nunca vai mudar, nós começamos a profetizar as coisas que já estão estabelecidas. Você está comigo? Então por isso que existem muitas profecias de caos, porque cada um profetiza segundo a fé. Agora, deixa eu dar um passo maior. Se fé então está numa questão de perspectiva, de como eu estou vendo as coisas no mundo espiritual, eu quero sugerir algo aqui. Só existem duas maneiras de você viver, e isso vai interferir na maneira que você profetiza, ou que você declara, ou na maneira que você vive. Ou você vive da terra para o céu, ou do céu para a terra. Ou você vive de baixo para cima, ou de cima para baixo. Deixa eu explicar isso aqui. Isaías capítulo 6 diz assim: um homem foi levado até diante do trono de Deus, chamado Isaías. Ele diz assim: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e moro em meio a um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Então a informação do homem da terra, Isaías, diante do trono de Deus é: eu sou um homem de impuros lábios, e moro em meio a um povo de impuros lábios. Ok? A informação, agora, no próximo versículo, havia uma outra informação que estava sendo dada sobre a terra. A Bíblia diz que os anjos olhavam um para os outros e diziam: toda a terra está cheia da glória do Senhor. Então o homem da terra está dizendo: eu sou um homem de impuros lábios, e a terra está impura, de homens de impuros lábios. A perspectiva da terra no céu é: nós temos impuros lábios, mas a perspectiva do céu para a terra é: toda a terra está cheia da glória do Senhor. Você tem que entender de onde você enxerga as coisas. Deixa eu dar um passo maior, para que você entenda melhor. A Bíblia fala que existe 3 céus. Diga, existe 3 céus. Qual o primeiro céu? O primeiro céu é o céu das estrelas. É os céus que nós passamos muitas vezes. Esse céu que você vê o sol pela manhã, é o céu que você passa angústia, tribulação, medo, solidão. Esse é o primeiro céu, esse céu natural. Existe um segundo céu, biblicamente, que é os céus onde há principados e potestades, onde há o choque da guerra espiritual. Você se lembra quando as profecias, as palavras, na verdade, foram deliberadas a Daniel pelo Senhor, e o príncipe, aquele príncipe da Pérsia, segurou as palavras? Você lembra disso? E aí Deus manda Miguel para guerrear, para que as palavras saiam, cheguem até Daniel. Você lembra disso, cara? Isso é o segundo céus, é os céus onde há principados e potestades. Mas existe um terceiro céus, que é chamado céus dos céus, ou céus do Senhor. Paulo relata esses céus, dizendo bem assim: eu conheci um homem que foi no terceiro céu. Todo mundo aqui sabe que Paulo estava falando dele mesmo, né? Estava falando: eu não quero falar que sou eu, mas foi um homem que eu conheci, que é eu mesmo. E Paulo fala bem assim, que ele conheceu esse cara que foi nos terceiros céus. O terceiro céu é onde está o trono de Deus. Deus está sentado sobre esse trono. A Bíblia também fala que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas, diga, regiões celestiais. Você está sentado com Cristo Jesus aonde? As regiões celestiais. Essas regiões celestiais é o terceiro céu, é onde Jesus está sentado, e é onde você está sentado. Agora, se você vive numa perspectiva da terra para os céus, medo, angústia, tribulação, solidão está sobre você. Se você vive numa perspectiva da terra para os céus, principados e potestades está sobre você, em cima de você. Mas se você vive uma perspectiva do céu para a terra, principados, potestades, coisas do passado, do porvir, medo, angústia, solidão, abandono, tudo está abaixo de você. Tudo está abaixo de você. Aonde eu quero chegar? Se nós começamos a ter uma visão, uma perspectiva da terra para os céus, nós nunca vamos ter uma profecia correta para o mundo. Nós sempre vamos dizer: os homens estão com lábios impuros, sabe, a minha universidade é muito difícil, sabe, aonde eu estudo lá, só não tem nenhum cristão, é tão difícil lá, céus, terra, vida. Não, você precisa ter uma perspectiva do céu para a terra. Você precisa ter uma visão do que os céus está, e como os céus está, olhando para o mundo. A grande verdade é que nós, como cristãos, nós estamos olhando as mazelas, e nós estamos vendo a situação da terra, e nós estamos dizendo bem assim: isso mesmo, vai continuar assim, as coisas vão piorar. Romanos 12:6 fala que nós profetizamos segundo a nossa fé.
Presta atenção, a fé não nega os fatos, mas a fé não coloca os fatos numa posição de influência. Se você tem fé, você vai dizer bem assim: ok, eu não nego que a política brasileira está ruim, eu não nego que a minha universidade, a minha faculdade, o meu trabalho, as coisas não estão andando bem, mas eu nunca vou deixar que essas coisas tomem uma posição de influência. Você precisa ter uma perspectiva correta da vida, uma perspectiva do céu para a terra. Segunda coisa do evangelho que era pregado em Antioquia: o evangelho em Antioquia era pregado sobre o fundamento de bondade. Diga bondade. Deus é um Deus bom. Talvez isso soe para você natural, mas quando eu terminar esse tópico você vai entender porque Deus é bom, cara. Eu acredito que uma das maiores crises teológicas da igreja vai ser a bondade de Deus. É a minha opinião, pastor Samuel. E eu vou te explicar por quê. Eu disse, A.W. Tozer disse: a primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós olhamos para Deus de uma maneira errada, nós iremos refletir Ele de uma maneira errada. Você se lembra quando aqueles discípulos de Jesus vieram para Jesus? Na verdade, aquele homem que tinha um filho, que desde pequeno aquele filho, ele era um filho que estava possesso, ele tinha problemas, ele caía em epilepsia. E os discípulos tentaram expulsar o demônio dele dali, tentaram curar ele, não deu certo. E aquele homem veio para Jesus, o pai daquele menino veio para Jesus e perguntou para Jesus: lê o texto, será que você pode fazer alguma coisa porque os seus discípulos não puderam? O mundo transfere a imagem daquilo que nós fazemos por Cristo, ou quando nós não conseguimos fazer por Cristo, para o Senhor. Você está comigo? Então, há uma importância em entender bondade. Tudo que Deus fez em bondade. Não há maldade em Deus. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. E tudo que Ele faz é bom. Você está comigo? A Bíblia fala bem assim, que Deus fez, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E no final do primeiro dia, Deus disse que isso é bom. Deus faz as coisas no segundo dia, e chega no final do segundo dia, Ele olha para trás e diz: isso é bom. Ele faz o terceiro dia, e quando ele chega no final do terceiro dia, Ele olha para trás e diz o que? Isso é bom. Ele faz o quarto dia, e quando Ele termina de fazer as coisas que Ele fez no quarto dia, Ele olha para trás e diz o que? Isso é bom. E Ele faz o quinto dia, e quando Ele chega no final do quinto dia, Ele olha para trás e diz o que? Isso é bom. E no sexto dia, a Bíblia fala que Ele pega o barro e faz o homem e dá o ruá, o sopro, o fôlego de vida, e o homem abre os olhos e se torna alma vivente. E Jesus olha para ele, Deus olha para ele e diz: isso é muito bom. Porque tudo que Deus faz em bondade. Deus é bom. Presta atenção. Eu só quero abrir um parênteses aqui, que não tem nada a ver com isso aqui. Mas tudo que Deus fez, Deus é bom. Tudo que Deus fez debaixo de bondade. Tudo que Deus faz debaixo de uma plataforma de bondade. Está comigo? Então, algumas pessoas dizem assim para mim. Uma pessoa virou para mim e disse assim: Guga, ouve isso aqui, cara. Ele virou para mim e falou assim: Guga, eu estou doente. Eu falei: você está doente? Eu falei assim: eu estou doente. Deus colocou uma doença aqui na minha vida. Sabe essa doença? Porque Deus está tratando o meu orgulho. E essa doença, ela veio para tratar o meu orgulho. Deus está colocando isso aqui porque eu preciso mudar. Aí eu falei assim: é mesmo? Você está doente então porque Jesus colocou essa doença em você? Ele falou: sim. Aí eu disse para ele: você está indo no hospital? Aí ele disse: estou indo no hospital. Então você está indo contra a vontade de Deus. Porque se Deus colocou essa doença em você, você está indo no hospital, então você está indo contra a vontade de Deus no hospital. Fica com a doença e morre com ela. Presta atenção, gente. Não há lógica em pensar que Deus deu uma doença a alguém. Não há lógica, presta atenção. Se você descobrir que há um tumor em alguém que você ama, certamente você não irá recorrer a um médico que demonstre misericórdia, compaixão com aquele caroço, ou se sinta fascinado pela existência daquele caroço. Olha, que caroço lindo. Só há um julgamento aceitável. O juízo é a única razão aceitável.
uma vez que seu amor por essa pessoa gera uma reação de cuidado e de enfrentar o mal, não é verdade? O amor exige que haja uma luta pela pessoa ao qual amamos. Vivemos um mundo onde nós celebramos o julgamento de pessoas o tempo inteiro, porque nós não entendemos bondade. Nós começamos a dizer, não, o pecado, por causa do pecado Deus vai destruir essa cidade, por causa do pecado Deus vai trazer maldição sobre essa cidade. Presta atenção. Aí nós pegamos lá o texto de Sodoma e Gomorra. Deixa eu te falar uma coisa, Sodoma e Gomorra não foi destruída por causa do pecado. Não, está escrito lá, Guga, foi sim. Não, você leu errado. Sodoma e Gomorra não foi destruída por causa do pecado. Abraão chegou diante de Deus e disse assim: Deus, se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor não destrói aquela cidade? O que Deus falou? Sim, eu não destruo aquela cidade. Não, mas não tem 10 justos. Não, se tiver 5, você destrói aquela cidade. Você não destrói aquela cidade? Sim, se tiver 5 eu não destruo. Você lembra disso? Então Sodoma e Gomorra não foi destruída por causa do pecado. Sodoma e Gomorra foi destruída pela falta de justo. Agora pensa aqui comigo, quantos aqui já foram justificados em Cristo Jesus através do seu sangue? Essa cidade de Araçatuba, o estado de São Paulo, nunca será destruído, porque aqui nós já fomos justificados em Cristo Jesus. Só que nós pensamos, sabe, que Deus fica destruindo as coisas. Deixa eu te falar, se você esquecer tudo que eu falei aqui, não esquece isso, eu vou te dizer agora. Grava isso no seu coração e nunca mais esquece isso, tá? Isso aqui, ó. Tudo que você pensa sobre Deus, que você não encontrar na pessoa de Jesus, questione. Tudo que você pensar sobre Deus, que você não encontrar na pessoa de Jesus, questione. Eu vou repetir de novo. Tudo que você pensa sobre Deus, que você não encontra na pessoa de Jesus, questione. Por quê? Porque Jesus é a revelação mais perfeita do Pai. Porque Jesus só fazia o que via o Pai fazer. Então presta atenção, Jesus só fez o que viu o Pai fazer. Então Jesus é a revelação mais perfeita do Pai. E Elias era Jesus em parte, havia partes que era dele. E Moisés, havia uma parte messiânica dele. Então, e Samuel, havia uma parte messiânica dele. E José, havia uma parte messiânica dele. Mas Jesus é a revelação mais perfeita do Pai. Então presta atenção, tudo que você pensa sobre Deus, que você não encontra em Jesus, questione. Como é que era então a reação de Jesus aos problemas? Eu estou tentando te dar o fundamento da bondade. Como é que era a reação de Jesus aos problemas? É fácil. Marcos capítulo 3. Olha como Jesus reagia aos problemas. Marcos 3, versículo 7. Marcos 3, 7 diz assim: E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e de... Isso aí, além de Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas faziam, vinham ter com ele. E disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não os comprimisse, porque tinha curado a muitos, diga, curado a muitos, de tal maneira que todos os quanto tinham algum mal arrojavam-se sobre ele para lhe tocarem. Presta atenção, qual era a reação de Jesus aos problemas? Curar a muitos. Aí você fala assim, mas essa tempestade que apareceu na minha vida foi Deus que mandou. Presta atenção, me fala uma tempestade que Jesus mandou no Novo Testamento. Só uma. Qual? Jesus nunca mandou uma tempestade, pelo contrário, Jesus repreendeu todas as tempestades que apareceu na frente dele. E se Jesus repreendeu aquela tempestade, porque ele repreendeu a tempestade, significa que talvez houvesse algum espírito maligno inserido naquela tempestade. Eu estou sugerindo só, eu não estou afirmando. Mas Jesus repreendeu todas as tempestades que apareceram na frente dele. O que significa isso? Muitas vezes nós estamos colocando tanta coisa na conta de Deus, e nós estamos perdendo o entendimento da bondade de Deus. E se nós perdemos o entendimento que Deus é bom, isso também rouba o entendimento, sabe de quê, galera? De discernir.
Porque se nós achamos que é Deus, nós não repreendemos, porque nós não repreendemos Deus. Mas quando você começa a reconhecer que isso não vem da natureza de Deus, você começa a se posicionar contra aquilo. Como Jesus reagia aos pecadores. Deixa eu contar isso aqui rápido. Como Jesus reagia aos pecadores. Você se lembra um dia que Jesus chega e encontra um homem tentando pescar, e ele não consegue pescar. Ele tenta pescar, mas ele não consegue pescar. Ele tenta pescar a noite inteira e ele não consegue. Você lembra disso? Aí Jesus chega para ele e fala assim: ei, pescou alguma coisa? Ele disse: não. Aí Jesus disse: joga a rede à direita do barco. Ele jogou a rede à direita do barco, e ele começou a puxar tantos peixes que o barco dele estava afundando. Aí ele vira para os barcos que está do lado e faz: ei, cola aqui, o barco está afundando, é muito peixe. E começa a dar peixe para todo mundo. Você lembra disso? Lê o versículo seguinte. O versículo seguinte: esse homem que se chamava Pedro se ajoelha aos pés de Jesus e diz assim: eu sou um pecador. O que levou aquele homem a confessar o seu pecado? Bondade. Deixa eu te contar outra história. Jesus prega assim, cara. Ele fala bem assim antes de enviar os seus discípulos. É o seguinte, galera: eu vou mandar vocês vão fazer assim uma bagunça no mundo agora. O que vocês vão fazer? Vocês vão de 2 em 2. Entrem nas cidades, busquem um homem de paz, um homem justo da cidade, prega o evangelho. Se essa cidade não ouvir, vai embora. Limpa a poeira dos pés, haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Você lembra disso? Jesus falou: busca um homem de paz, um homem justo da cidade. Não foi isso que ele falou? Ok. Alguns capítulos para frente, Jesus entra numa cidade, tem uma multidão assim ao redor dele, como era de praxe. E um cara chamado Zaqueu, ele sobe na árvore, um homem pequenininho. E Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua... Para onde? Mas Jesus falou que não era para buscar um homem justo e um homem de paz. Zaqueu era um homem justo? Zaqueu era um homem de paz? Tem uma coisa errada aqui. Zaqueu desce. O que Jesus estava fazendo com ele? Jesus estava fazendo algo que realmente funciona com pecadores. Eu fico imaginando, imagina comigo, Jesus e Zaqueu indo para a casa de Zaqueu. Zaqueu desceu e Jesus ali andando, quietinho, calado, e Zaqueu do lado dele olhando para ele assim: Jesus, eu tenho um problema, Jesus. Fala, Zaqueu. Eu roubei pessoas. É mesmo, Zaqueu? Nós vamos jantar na sua casa. Mas eu roubei pessoas, Jesus. É? Tá bom. Eu vou jantar na sua casa. E aí Zaqueu falou bem assim: mas eu vou fazer o seguinte, Jesus, eu vou pegar e vou devolver para esses caras, eu vou devolver muito mais do que eu roubei. E vou fazer mais, Jesus. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar metade da minha finança, de tudo que eu tenho, e vou dar aos pobres. O que levou Zaqueu a confessar e a exercer generosidade? Deixa eu te contar uma história. Eu estava viajando, cheguei de viagem, estava com muita saudade do meu time, assim dizendo: entrai para as bodas do Cordeiro. E nós vamos entrar tomando café, e vai estar tocando lá a galera, vai estar todo mundo junto, tocando junto. Todo mundo lá, a galera daqui vai estar junto com Hillsong United, junto com Battle, junto com todo mundo, vai todo mundo fazer um som só. Todo mundo lá e o café na mão. Amém? Amém. E aí, eu esqueci o que eu estava falando. Aí eu fui tomar café. Eu fui tomar café, aí eu estou tomando café, depois terminou mais ou menos às 3 horas da manhã. E aí eu estou indo para casa, meu telefone toca, é uma pessoa que eu não conhecia, dizendo bem assim: alô, eu peguei seu número aqui no celular da fulana, que ela é minha amiga, ela está aqui na balada, ela tomou aqui, deram para ela uma boa noite Cinderela, ela tomou e violentaram ela está caída aqui. Essa menina é uma menina que tinha ido na igreja, ela tinha se desviado dos caminhos do Senhor, e ela tinha ido para essa balada, e lá aconteceu isso com ela, tinha acabado de ser estuprada. Eu
desviei o carro. Eu falei assim: qual é a balada? Tal balada. Eu fui para a balada. Eu cheguei lá na balada. Quando eu chego na balada, ela tá lá dentro. Eu pego ela, tiro ela de dentro da balada. E nisso eu liguei para um pessoal que estava tomando café comigo na noite lá. Um pessoal, umas meninas que estavam do nosso time. E aí eu cheguei, eu sentei ela no meio fio assim na balada. Eu sentado assim com ela na minha frente assim na balada. E ela com o rosto assim, com o rosto baixo, com o cabelo no rosto. E eu falei: tira o cabelo do rosto. Ela tirou o cabelo do rosto. Eu olhei para ela e disse assim: você é a pessoa mais pura que eu já conheci. Você é a pessoa mais santa que eu já conheci. Não existe ninguém como você. Deus te fez com tanta beleza. Ele te cobriu de joias, com vestes brancas. Ela começava a chorar. Ela falou assim: para de falar isso. Eu falei assim: eu estou te falando quem você é. Eu peguei as meninas que estavam lá comigo, levei ela para casa, dar um banho amanhã, 10 horas da manhã, a gente toma outro café. 10 horas da manhã, a gente sentou na cafeteria em Brasília. Eu olhei para os olhos dela e falei bem assim: você é a pessoa mais pura que eu já conheci. E comecei a falar a verdade de quem ela era, debaixo da perspectiva do céu para a terra e da bondade. Resultado: essa menina nunca mais se afastou dos caminhos do Senhor. Onde eu quero chegar? Que mais forte do que apontar o pecado é liberar o destino. Você se lembra quando Moisés, 40 anos depois, fugindo, ele era um fugitivo assassino? Ele era um fugitivo assassino, era ou não era? De repente uma sarça aparece com fogo em cima. A sarça, Deus estava naquele lugar. Deus vira para ele e fala bem assim: você, Moisés, eu ouvi o clamor do povo no Egito, e você é o libertador. Deus poderia ter falado para ele: você é um assassino fugitivo. Mas o que Deus falou para ele? Você é um libertador. Porque mais forte do que apontar o pecado é liberar o destino. Bondade. Presta atenção, eu namorei 6 anos, cara. Eu casei virgem. Eu amo santidade. Eu sou apaixonado por pureza. Eu viajei essa nação por 4, 5 anos fazendo o The Call, que é o movimento de pureza. Eu era um dos líderes desse movimento. Fiz assembleias solenes ao redor do Brasil inteiro. Aonde eu quero chegar? Eu vou encerrar com isso. Que eu tenho aprendido que a nossa visão de Deus reflete diretamente na nossa construção e nosso reflexo de Deus para o mundo. Vou te contar um último testemunho e vou encerrar com o terceiro e último ponto, sem pregar sobre ele, só chamando ele aqui. Eu namorei 6 anos, como eu falei para vocês. Nesses 6 anos de namoro, alguns momentos a gente deu uma esquentadinha, mas teve um dia que a gente esquentou muito, que foi assim, quase a gente já era. E a gente deu um beijo assim, e a gente foi um pouco além. Eu me lembro que a gente falou assim: cara, a gente tem que parar isso. A gente parou, a gente tem que parar isso porque a gente ama Jesus e a gente não pode fazer isso. E a gente parou, e eu desci pro carro, peguei meu carro e comecei a dirigir para casa. E eu estava indo chorando, falando assim: Deus, pega aquela vara do céu, aquela vara que está na sua direita, e me chicoteia. O Senhor precisa me corrigir, porque eu acabei de pecar. E aquela condenação sobre mim gigante. E eu falando: Senhor, me bate, sabe, me corrige, porque eu errei. Fala comigo qualquer coisa, me corrige. Cheguei na minha casa, saí, tinha um gramado assim na frente da casa que eu morava. E eu deitei naquele gramado e fiquei deitado no chão dizendo: Deus, pega o chicote e me chicoteia, porque eu errei. E quando eu estava falando isso assim várias vezes, pedindo para Deus me corrigir, a única coisa que eu queria era estar com Ele. Eu estava deitado chorando muito no chão, e a voz dele veio nos meus ouvidos dizendo: olha para o céu. E ele veio de novo no meu ouvido e disse: olha para o céu. E ele falou a terceira vez nos meus ouvidos: olhe para o céu. Eu sei que você vai acreditar nisso porque você é crente. Quando eu olhei para o céu, tinha um coração, cara, em volta da lua, desenhado. Ele me disse assim: eu te amo. Eu te amo. Sabe, isso entrou dentro de mim, arrancou dentro de mim, sabe, não só a condenação, mas todo o desejo de fazer qualquer coisa errada no outro dia. Porque é o amor que encobre as multidões de pecados. A bondade de Deus
é ela que vai nos fazer sermos conhecidos diante do mundo como cristãos. E o terceiro do tripé da igreja de Antioquia era serem cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Não, presta atenção. Eles não eram meio cheios do Espírito, eles eram cheios do Espírito. Não, eles não estavam vivendo, sabe, em uma medida pequena, eles estavam vivendo uma medida extrema. Onde eu quero chegar? Que o Espírito de Deus era que capacitava aqueles homens a viver de uma perspectiva do céu para a terra, e o Espírito de Deus era que capacitava aqueles caras a viverem debaixo de um entendimento que era um entendimento de bondade. Olha o que eu vou te dizer, e eu encerro com isso hoje. Muitos de nós aqui queremos acelerar o processo em nossas vidas, e eu sinto realmente que Deus está começando a acelerar o processo na vida de alguns. Muitas vezes nós queremos que as coisas andem de uma maneira muito mais veloz, e nós queremos que Deus pegue a nossa vida e nos impulsione, mas muitas vezes para impulsionar, para gerar o punch para frente, Ele tensiona para trás. Você precisa entender, é como o arco, quando Deus quer te empurrar para frente, muitas vezes Ele te puxa para trás. E o puxar para trás é você entender que Deus nunca te levaria a um lugar que Ele mesmo não está. É você confiar no Espírito Santo. Confiança é uma das coisas mais importantes na vida de um homem cristão. Você não precisa acelerar os seus passos. Você precisa ter certeza que o Espírito de Deus e o Senhor está contigo a cada passo. Você se lembra quando Davi estava trazendo a arca? Ele tentou trazer a primeira vez e fracassou. A arca fica na casa de Obed-edom por 3 meses. E depois de 3 meses Davi vem trazer a arca. E a Bíblia diz que ele dava 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º passo ele parava e sacrificava um animal. Para quê? Para que ele tivesse a certeza que o 7º passo viria com a presença. 6 é o número do homem. Quando o homem queria aparecer, quando as coisas queriam perder, tomar o controle, quando o homem queria tomar o controle, esse é o simbolismo, essa é a metáfora desse texto. Quando o homem queria tomar o controle, ele falava assim: não, sacrifica, para que o 7º passo viesse com a presença. Sabe, Davi atrasou a caminhada, mas ele teve certeza que ele chegou com a presença. Nós precisamos muitas vezes atrasar a caminhada, mas ter a certeza que o 7º passo vai estar com a presença do Senhor. Aonde eu quero chegar? Quando nós começamos a honrar o Espírito de Deus, quando nós começamos a dizer: Espírito Santo, toma os meus dias, controla os meus dias, toma os meus pensamentos, toma o meu coração, toma os meus sentimentos, se apodere de mim por completo, que cada coisa que eu venha fazer, que cada pensamento que eu venha ter, seja direcionado por Ti. Quando nós começamos a viver dessa maneira, algo começa a acontecer dentro de nós, que começa a nos posicionar para uma vida na presença de Deus, que se tornará uma vida inabalável. E aí, cara, entra o lance, que o mundo começa a dizer bem assim: cara, esses caras são diferentes. Esses caras, você não faz parte de uma classe de homens que fazem o que todo mundo faz. Você é diferente. O que é isso? Você fala: eu sou um cristão. O que é ser um cristão? É um pedaço de Cristo, é um tipo de Cristo, é um mini Cristo. Era isso que estava acontecendo em Antioquia. Eles tinham sido dispersos, saídos da sua área de conforto pela perseguição de Estevão. Eles estavam vivendo de uma perspectiva do céu para a terra. Então é por isso que Paulo escreve: porque nada poderá me separar do amor de Cristo, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem coisas do passado, nem coisas do porvir, nem anjos. Ele vai fazendo uma lista gigante, porque ele entendeu que ele estava sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E debaixo desse entendimento ele começa a pregar um evangelho de bondade, de graça para o mundo, quebrando o poder da condenação. Todo mundo dizia: você precisa ser santo para ver. Paulo fala bem assim: mas nós com o rosto descoberto contemplamos e somos transformados na imagem daquele que estamos vendo. O que ele está dizendo? Você não é para ser, você é quando você vê. É isso que Paulo estava dizendo. Ele começou a pregar um evangelho de bondade, que a igreja de Jerusalém começou a arrepiar até o cabelo. Porque ele estava dizendo: o que vocês estão vendo, eu não enxergo mais dessa maneira. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu fui fariseu dos fariseus, mas eu encontrei um homem que veio me buscar. Ele veio me buscar no caminho de Damasco. Ele veio até mim, não foi eu que fui até ele. Essa é a beleza do evangelho, um evangelho de bondade. E o que eu quero te dizer nessa noite, eu quero te dizer que isso só é capaz porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós.